Tu lembra pra escola, Jovem? Não, existe horário, né? Hoje ele vai entrar às 6. Nossa, tu vai dar tarde, hein? Mas é só jogar futebol. Das 3 às 6. Deixa eu ver se está gravando aqui. Beleza. Bom, boa tarde. Vamos lá, então. Tá? Hoje a ideia, a aula é curta, pequena, poucos slides, mas a ideia hoje é a gente falar sobre gestão de qualidade, tá? E as suas características. Então, a gente vai falar o que é qualidade, né? As eras da qualidade. Então, a gente vai falar sobre o processo de gestão de qualidade dentro do ambiente empresarial. A gente vai falar, tentar colocar um pouco mais de luz, né? Evidentemente, não é o foco da disciplina, é elucidar todo o processo de qualidade, mas sim dar um entendimento um pouco melhor, tá? Falar um pouco da evolução da qualidade, desde lá um tempo atrás, onde a qualidade não importava e hoje a qualidade é um diferencial, né, para diversos produtos, serviços também, ok? As dimensões do desempenho de um produto, o ciclo PDCA, como é que ele pode ser aplicado na gestão da qualidade, né? E algumas ferramentas de qualidade que a gente pode trabalhar aqui nesse sentido, tá bom? Muito bem. Então, vamos tentar definir o que é o qualidade. Então, a gente pode primeiro começar a fazer uma brincadeira, né? E pensar, né? Qual é a diferença, ou quando a gente faz um comparativo, da Ferrari Fusca e o novo Fusca, né? Que já não é tão novo mais assim, tá? Então, a gente tem o que eles têm em comum e o que eles são diferentes, tá? Vamos começar por aí. Bom, de forma bem simplista, o que os três têm em comum é que os três são carros, tá? Eles são conduzidos por um motor a combustão, tá? Ou a energia elétrica, os novos carros que aí estão chegando, tá ok? Mas o fato é que existe alguma forma que faz esse veículo se movimentar sobre 4 rodas. E acabando aí essas limitações, a gente depois pode ter algumas questões relacionadas à qualidade desses veículos, tá? Então, a gente pode começar a olhar a qualidade de fabricação, a forma como isso foi fabricado. Então, se a gente pegar o Fusca lá, o primeiro modelo, como é que esse cara foi fabricado, tá? Então, qual era a qualidade que era colocada dentro na produção desse produto? Evidentemente, a qualidade era limitada por conta do aprimoramento dos equipamentos, do maquinário envolvido nesse processo, né? E aí a gente pode tentar deixar isso um pouco mais claro quando a gente pensa no acabamento, tá? Então, quando você olha o acabamento, você percebe, bom, aqui tem um tecido de melhor qualidade, um tecido melhor, um tecido diferenciado, ok? Então, o que a gente está buscando? A qualidade, ela é algo que vai se destacar dentro do produto. E esse destaque, ele pode ser uma qualidade no sentido de conforto, mas também pode ser uma qualidade no sentido de confiança, tá? Então, o quanto eu confio que eu não terei problemas com isso, tá? Então, quando você, por exemplo, compra um produto, você está comprando, dentre as diversas características que aquele produto lhe vai lhe proporcionar, que vai resolver aquelas dores que a gente já falou outras vezes, né, que é a necessidade do cliente, qual é o grau de qualidade que eu estou entregando para esse cliente, qual é o valor que eu estou entregando para ele, tá? Evidentemente, essa discussão é muito ampla, porque dependendo da aplicação aonde isso vai ocorrer, essa qualidade ela pode ser mais duradoura ou ela pode ser menos duradoura, tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma análise bem simples. Pense numa broca de furar, né? Uma broca que fura ferro, né? As chamadas brocas de aço rápido. O que as brocas de aço rápido têm? Ela tem na ponta dela
um material ali que lhe permite, né, perfurar determinados tipos de ferro, aço e tal. Só que essas brocas, como qualquer outro produto, ela vai ter um tempo de vida útil. Sei lá, vamos chutar aqui que uma broca aí poderia furar, sei lá, 300 chapas de aço, de cada uma contendo 5 milímetros, por exemplo. Estou chutando, tá? Evidentemente, se você furar uma por dia, você vai ter uma broca que vai viver, que vai ter uma vida útil de 500 dias. Ela vai durar muito tempo. Se você usar muito essa broca no dia a dia, evidentemente a qualidade, o tempo de vida dessa broca, ela vai depreciar, ela vai acabar mais cedo. E se você ainda não armazenar ela de forma correta, a própria intempérie do tempo vai ocasionar a perda da afiação dela, entre outros detalhes. Ela pode enferrujar se ela ficar exposta, se ela tomar sol, chuva, tá? Então perceba que a qualidade ela é muito relativa. Então, como é que eu faço então para entregar para o cliente uma qualidade que eu sei que ele vai usufruir com uma. Bom, primeiro eu preciso definir, primeiro eu preciso medir o desempenho desse produto, tá? E evidentemente, nas instruções que acompanham, né, o produto, o serviço, ele vai dizer, olha, esse produto eu garanto ele dentro desses seguintes usos. Qualquer coisa fora desse uso, a garantia ela é minimizada ou ela simplesmente se perde, tá ok? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? E aí você precisa, então, qualificar, quantificar esse nível de qualidade. Será que o produto está sendo usado de forma correta? Então, se ele estiver sendo usado de forma incorreta, muito provavelmente vai diminuir a durabilidade e, consequentemente, a qualidade desse produto vai ser depreciada, né? É como você comprar uma televisão ultra moderna, tá? Você ligar ela na energia elétrica e constantemente ali no seu bairro, na rede elétrica a qual você pertence, acontecer oscilações, constantemente oscilações da rede elétrica. É sabido que esses equipamentos modernos, eles acabam criando algumas compensações, né? Quando isso ocorre, quando são oscilações mais leves, mas quando isso é feito de forma recorrente, o seu produto vai sofrer um desgaste precoce e, consequentemente, a qualidade que é perceptível para você no sentido de durabilidade, ela vai ser comprometida, tá? E essa medição de desempenho, ela pode ser feita tanto por clientes internos e externos, tá? Então, essa qualidade, ela pode ser feita por clientes que você tem parceria externos do seu ambiente, ou você pode ter também clientes internos. Então, é muito comum algumas empresas, elas criam um produto chamado teste e dão na mão de alguns clientes, de alguns poucos clientes, para que eles façam teste, para que eles usem, né? E aí, conforme eles vão usando, eles vão respondendo um relatório sobre como é que foi o uso, o que ele achou, o que ele não achou, né? Existem os testes livres e os testes fechados. Então, o teste fechado eu vou pedir para que todos instalem um determinado, vamos pegar, por exemplo, um celular. Eu vou pedir para que todos instalem um programa, que eu vou dizer qual é o programa, e vou pedir para essas pessoas usarem esse programa durante X tempo. E aí, com base nisso, elas vão me responder se a instalação foi boa, se o uso do aparelho com esse programa que foi instalado foi fácil ou foi difícil, né? Como é que foi essa interação? Perfeito? E aí, você tem os clientes internos, que podem ser pessoas da sua própria equipe, ou você pode ser os externos, que você faz essa parceria, vou por assim dizer, tá? E sempre, né, tendo como objetivo o monitoramento, tá? O monitoramento para identificar possíveis falhas nesse produto e, consequentemente,
que essas falhas possam ser corrigidas na sua versão de teste, tá? Então, antes que eu lance, de repente, nesses processos, surge um problema ali que não foi perceptível pelo controle de qualidade na produção por conta de testes viciados. Então, a linha de produção, ela costuma fazer o que a gente chama de testes viciados. Quando você entrega isso na mão do cliente, o cliente ele tem ele acaba usando de uma forma que você talvez não teria pensado, tá? E é legal porque ele vai trazer uma percepção que você talvez não tinha imaginado, certo? Então, é muito legal. Então, a questão da qualidade, ela passa por isso, tá? É um processo demorado? Sim. É um processo complexo? Sim. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter controle, você tem que ter medidores, indicadores que vão fazer essa análise para você. E acompanhamento, tá? E aí, com base nisso, a gente então pode falar um pouco sobre o que é a qualidade, né? Então, a qualidade, ela nem sempre foi como ela é vista ou percebida por nós hoje. A qualidade, assim como qualquer outra atividade, ela evoluiu durante o tempo e ela se modernizou, tá? Peraí, deixa eu só puxar aqui. Muito bem. E como é que isso ocorreu? Então, a gente pode, de forma simplista, separar essas qualidades por eras. Então, a gente tem aqui, primeiro, a gente tem a era da inspeção, a gente tem a era do controle estatístico, da garantia e da estratégia. Então, vamos começar primeiro. E aí, aqui em cima, a gente tem os elementos que são, vamos dizer assim, os índices que podem ser medidos. Então, a gente tem a era da inspeção com base no foco, no método, no papel dos profissionais e nas diretrizes que foram traçadas. Tá ok? Então, a gente pode fazer essas pequenas análises para identificar isso. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui primeiro. Vamos olhar, então, primeiro a era da inspeção, né? O que era a controle de qualidade, pensando do ponto de vista de inspeção? Bom, a inspeção, ela tem como foco a uniformidade dos produtos. Então, vamos imaginar, eu tenho uma linha de produção, uma esteira, tá? Que vai de um lado da fábrica até o outro lado da fábrica. Eu denomino de um lado dessa esteira o início e do outro lado o final. E o que se espera? Se espera que entrem os produtos básicos no início da esteira, e conforme essa esteira vai caminhando, ela vai passando por setores de montagem, e cada setor agrega um produto, um serviço, uma peça a esse produto que está sendo montado. E quando eu chego lá no final, eu tenho esse produto finalizado. E a inspeção é basicamente eu olhar o produto, manipular e verificar se ele tem o que todo produto deveria ter. Ele está no tamanho certo? Ele está no peso certo? Ele está na cor certa? O parafuso que deveria estar parafusado naquele ponto, o parafuso lá está, não está faltando esse parafuso? Tá ok? Essa inspeção, ela pode ser, inclusive, feita a cada etapa da linha de montagem, tá? E, basicamente, é isso que é feito. Você faz um teste de qualidade com base na aparência do produto. E você tem ali um produto de exemplo, e o produto que acabou de sair daquela etapa, ele tem que ter as mesmas características daquele produto que foi oficializado para que aquela qualidade daquela etapa seja concluída, tá? O método para fazer isso é instrumento de medição. Você tem ali o produto que acabou de sair daquela etapa, daquela linha de produção, e você compara ele com um gabarito, tá? E se estiver de acordo com o gabarito, ele está aprovado. Se não estiver de acordo, ele é reprovado, tá? O papel dos profissionais envolvidos nesse processo de qualidade, basicamente, estão classificados como inspeção, classificação, contagem e avaliação. Mais nada. Então, você vai ter, de forma bem simplista, uma avaliação aprovado ou não aprovado. É aqui que surge aquele profissional muito valorizado lá nos anos 80, que era um inspetor de qualidade. Tá? Então, toda empresa tinha um profissional
destinado aí como é que eu posso dizer? De inspeção de qualidade. Então, era de praxe, toda empresa tinha isso, ok? Toda empresa que tinha desenvolvimento de produto ou algum serviço, tinha esse camarada lá, esse profissional atuando no chão de fábrica. Muito bem. Ok, vamos para o próximo, então. O próximo aqui seria a era de controle, tá? O que vem a ser a era de controle? A era de controle, ela é algo muito parecido, tá? Ela é algo muito parecido, mas diferente da inspeção, ela tem algumas características que são próprias dela. Então, vamos olhar o que faz essa era do controle estatístico, né? Acho que eu não tinha falado do controle estatístico. O controle estatístico, como o nome ali já está dando a entender, ele vai se basear na estatística, tá? Então, o que ele está olhando aqui? Ele está olhando a uniformidade do produto, mas com menos inspeção. Então, ao invés de eu ficar olhando todo produto que sai da linha de produção e eu analisar ele, não, eu não faço mais isso. O que eu faço? Eu espero juntar uma quantidade, sei lá, o chamado controle por lote. Então, imagine que essa linha de produção, ela tem a capacidade, essa linha de produção, ela tem a capacidade de produzir 1.000 unidades por hora, por exemplo. E aí eu faço inspeções a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, se espera que tenha um lote de 2.000. E aí, desse lote de 2.000, eu tiro 20 peças. Eu faço ali uma análise de 1%. Sei lá, aí depende muito do grau de qualidade que você quer. Então, eu tiro ali 1%, abro caixas, né? Então tá tudo bonitinho. Eu vou lá, pego 20 caixas aleatórias, 20 produtos de forma aleatória e inspeciono. Agora, perceba que eu não estou inspecionando todos, eu estou inspecionando apenas alguns. E aí, com base no resultado dessa inspeção parcial, eu avalio se esse lote está aprovado ou não, tá? Isso é muito comum, tá? Em vários segmentos. No segmento de empresas do setor eletrônico, eles não analisam tudo, eles pegam apenas uma parte, certo? E vão lá e fazem a medição. É muito usado também esse recurso na indústria petrolífera, tá? A indústria petrolífera, ela não avalia todo o petróleo que ela está extraindo. Ela pega uma amostra, né? O petróleo está sendo extraído, sabe-se que, no mínimo, aquele petróleo tem um valor. Agora, qual é o valor que ele vai ter? Aí eu pego uma dose muito pequena, sei lá, uma quantidade de ml lá, levo isso para o laboratório e faço uma análise. E aí, aquela análise daquele lote, ele vai me dizer qual é o grau de qualidade desse petróleo, por exemplo. Tá? E quando a gente analisa isso, a gente percebe que muitos produtos têm como base esse tipo de inspeção, esse tipo de controle de qualidade, que é o controle estatístico. Então, eu tenho uma produção grande, mas eu não verifico todos os itens. Eu pego apenas uma amostra desse conteúdo e verifico se essa amostra ela está contento daquilo que se espera, tá? Então, ela tem como base numa uniformidade, mas dos poucos, uniformidade de produtos, com menos inspeção. Os métodos aqui são instrumentos e técnicas estatísticas, então eu estou aplicando estatística, eu estou partindo do ponto em que, se dessas 20 peças, as 20 peças estão ok, então eu tomo como verdade que todo lote está 100% ok. Se desses 20 tiver metade com problema, então metade desse lote vai ter problema, tá? Se dessas 20 peças que eu peguei para análise, 2 peças, ou seja, 10% disso
dar um problema, quer dizer que do total desse lote aí eu vou ter 200 peças que estão sujeitas a ter problema. Tá? Então, perceba que essa estatística, ela vai, inclusive, se desdobrar em outras situações. Se a empresa ela trabalha com controle de qualidade, que ele aceita 20% de falha, então, se eu tiver ali 20% nessa amostragem, eu estou deduzindo que vou ter 200 peças. Isso vai gerar um desdobramento para o meu setor de pós-venda. Então, o meu setor de pós-venda já sabe que vai ter problema no futuro. Por quê? Porque o controle de qualidade mostrou que daquele total tinha um percentual ali que ele entendeu que era desprezível, mas que pode acontecer. Tá? A aplicação de métodos estatísticos na solução de problema. Então, essa estatística ela pode ser começada a ser pensada de formas diferentes de trabalhar. Tá? E aqui eu tenho uma diretriz que ela é focada no controle de qualidade. Então, as empresas passam agora a ter um setor chamado controle de qualidade. Né? E a impressão que dá é que não sei o que esses caras fazem lá dentro, né? Mas eles são, na verdade, são engenheiros de produção, são administradores que vão entender meios de mitigar, né, esse processo de retrabalho. A terceira era aqui, que é a era da garantia. Aqui, a garantia já começa a ser um pouco mais elaborada, com um pouco mais de qualidade nesse processo, no sentido de que agora eu quero impedir as falhas ao tempo da cadeia de produção. Então, a partir do momento que eu identifiquei que existem produtos com falha, eu começo a identificar qual é a falha. Então, agora eu quero saber qual é a falha. E com base na identificação dessa falha, eu vou buscar na linha de produção em que ponto essas falhas estão ocorrendo. Lembrando que essas falhas podem ser ocorridas por N problemas. Pode ser ocorrida porque está tendo um gargalo na linha de produção, pode ser porque o produto que for comprado para compor o produto final, o produto está com uma qualidade sob verificação, não é de ótima qualidade. Pode ser que a máquina não esteja calibrada, ajustada, o programa ou o software não estão corretamente programados, calibrados, ok? Então, pode ter vários fatores, mas o fato que eu quero mostrar é o seguinte: a partir do momento que eu identifiquei essa falha de 10%, eu vou identificar quais são os componentes que são responsáveis por essas falhas. Então, se eu sei que é a etapa 3 da linha de montagem, então eu vou verificar o que está acontecendo. Então, agora, eu vou continuar fazendo o meu controle de qualidade, mas eu vou começar a voltar as minhas atenções para esse departamento. Pode ser que eu tenha que colocar pessoas treinadas, pode ser que eu tenha que treiná-los, pode ser que eu tenha que aumentar o número de recursos ali, tá? Então, essas são as tomadas. Então, aqui, a garantia começa a ter um papel no sentido de ser proativa e não reativa, tá? O papel aqui dos profissionais agora é diferente. Eles não são mais reativos. Aconteceu o problema, vamos resolver. Agora que não. Eles são proativos. Então, nós vamos começar a pensar de como, de que forma, de que jeito, que ferramenta vamos usar para, se não eliminar, mas pelo menos minimizar os problemas relacionados ao controle, à qualidade do produto. E aqui existe um processo de construção da qualidade. Eu começo a pensar como é que eu vou construir a qualidade, tá? Como é que eu vou desenvolver a qualidade dentro do ambiente empresarial, tá? E aí a gente chega no momento atual aqui, que é justamente o mais legal, que é a qualidade sendo usada como estratégia. Com o passar do tempo, o consumidor ele entendeu, ele também foi empoderado dos direitos dele, dado pelo Código Civil do Código do Direito do Consumidor, tá? E aí, com base nisso, as empresas começaram a observar os produtos e falar, olha, eu preciso entregar a qualidade como meio de estratégia do meu produto. Então, hoje, o meu produto, eu consigo dizer que ele tem qualidade diferenciada por conta disso, por conta daquilo.
Esse por conta disso e por conta daquilo pode ser conseguido através de um selo, né? Então, por exemplo, as carnes, né? Como é que a gente consegue medir a qualidade da carne? Bom, se a carne vir de um frigorífico e ela tiver um selo lá, né, que ela veio de um frigorífico XYZ, eu tenho a garantia que o abate desse animal, por exemplo, ele foi feito dentro daquilo que se espera, dentro das melhores práticas de mercado, tá? Se eu não tenho essa garantia, eu não sei se o animal foi tratado de forma, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, de uma forma não humanizada, né, mas da forma correta como deveria ser feito, tá? E esse processo que vai dando qualidade, tá? Então, por exemplo, quando eu compro uma caixa de leite, eu procuro lá na caixa, na etiqueta, quais são os selos de garantia, quais são as entidades que garantem aquele produto. Quando a gente compra uma televisão, uma geladeira, tem o selo lá de consumo de energia elétrica. Alguém foi lá e disse, olha, esse produto aqui tem esse grau de consumo. Isso é um tipo de qualidade, tá? Ou seja, perceba que a qualidade agora ela está sendo usada como estratégia, ela está sendo comercializada, porque o cliente agora ele não está querendo só comprar pelo produto, não só pelo preço, ele quer saber também, olha, eu vou comprar isso e eu preciso que isso tenha uma durabilidade, porque eu não quero comprar outra coisa daqui a um bom tempo de novo. Eu sei que isso um dia vai gastar, vai acabar, mas eu quero o máximo de tempo possível para postergar isso, tá ok? O método aqui é um planejamento estratégico e mobiliza toda a organização, toda a empresa. Então, perceba que aqui agora eu tenho um projeto empresarial por trás disso, tá? O papel dos profissionais é estabelecido nos objetivos, nas diretrizes da empresa, né? Com treinamento de funcionário, implementação de programas, ok? E as diretrizes agora, elas não estão mais pensando em construir, agora elas querem gerenciar essa qualidade, que é muito maior, tá? Então, aqui, a qualidade com base na estratégia, ela vai mais longe, tá? Aqui, beleza. Aqui, ó, as dimensões do desempenho. Então, a qualidade, ela pode ser medida com alguns aspectos. Então, a qualidade, ela pode ser medida com a conformidade daquilo que se pretende produzir. Então, eu imaginei que eu queria produzir assim e está sendo produzido dessa forma, né? A velocidade, ela também pode ser um indicador de qualidade, tá? E o grau de confiabilidade desse produto, a flexibilidade desse produto frente aos seus diferentes usos e aplicações, né? E qual é o custo disso? Lembrando que a qualidade, ela me dá a possibilidade, ela dá a possibilidade para mim, empresário, diferenciar o meu produto pelo preço, tá? Então, se eu tenho um produto com uma qualidade diferenciada, eu vou cobrar diferente disso, tá? Por quê? Porque o meu produto é diferente, né? Lembra que a gente já falou que tipo de valor eu vou entregar para o meu cliente? A qualidade, ela é um valor que eu posso entregar para o meu cliente também, tá? Então, ele faz parte do processo estratégico. A gente pode falar aqui, aproveitar aquela questão lá do ciclo PDCA, para a gente falar do controle da qualidade também, né? Então, eu posso trabalhar a qualidade do ponto de vista aqui do Kaizen e usar aquele conhecimento do PDCA. Então, eu tenho lá o planejamento, eu tenho aqui o faça, eu tenho aqui a checagem, o monitoramento e a ação que é necessária. Quando eu identifico alguma anomalia, algum fenômeno que está impactando na qualidade do meu produto. Tá? Lembrando que aqui no centro eu vou ter a qualidade como norteador, qualidade como o foco. Tá? Perfeito? E aí, a gente pode citar algumas ferramentas de qualidade que a gente encontra por aí, tá? A gente tem o diagrama de Ishikawa, tem Pareto, tem a qualidade
Function Deployment, que é o KFD, e tem o 5W2H. Eu confesso que os que eu mais conheço é esse aqui e esse aqui. Esse daqui não conheço muito, não, tá? Não que eu seja especialista em controle de qualidade, mas na minha vida profissional eu já esbarrei com algumas coisas assim. Esse aqui é o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, ele vai buscar identificar a causa da raiz. Então, ele tem como se fosse um início aqui, entendeu? Um início, tá? E com base nesse início, ele começa a trabalhar questões do preço, né? Por exemplo, posso trabalhar aqui do ponto de vista de um alimento, então a comida, atendimento, limpeza do quarto, atendimento ruim, né? Então eu posso estar trabalhando um processo aqui, por exemplo, pode ser uma pousada, né? A ideia, infraestrutura do hotel e a qualidade percebida. Então, com base em outros serviços, né? Outras características, como é que o cliente enxerga o meu produto? Então, por exemplo, aqui eu estou falando de um hotel. Então, com base na comida, no preço, no atendimento, na limpeza, né? Na estrutura do hotel, como é que o cliente enxerga essa qualidade? Tá? É como se a gente pudesse traçar um perfil lá do Instituto Federal. Com base com base nos professores, nos recursos, nos laboratórios, né? Na sala de aula, na pontualidade dos professores, na quantidade, enfim, na capacitação dos professores, doutor, mestre, especialista, como é que é a qualidade do Instituto Federal? Nós poderíamos traçar esse tipo de análise, tá? O Pareto é aquela regrinha do 80-20, né? Então, eu tento fazer o máximo com o mínimo esforço, tá? O KFD, sinceramente, eu nunca trabalhei com ele, nunca vi a aplicação dele em algumas empresas que eu passei, mas, basicamente, ele é um relatório, ele é até meio confuso, assim, mas, basicamente, você vai fazendo algumas indicações aqui, ó, com base nessas variáveis, você vai identificando esses itens aqui, ó, tá? Você vai identificando. Então, você marca aqui um risco aqui, você pinta ele, tá? E aí, depois disso, você vai fazendo um cruzamento aqui das informações. E aí você chega a uma qualidade, tá? Eu acho ele muito confuso. Primeira vez que eu vi ele. E aí você tem a questão do 5WH. O 5WH é muito encontrado também nas empresas que tem linha de produção. Basicamente, ele sempre vai pensar no desdobramento da atividade. Então, isso vai gerar o quê? Isso vai ter como consequência o quê? Tá? Então, ele tem duas bases, ele tem a produção e a finança, né? Então, ele tem aqui o ponto de vista da atribuição e ele tem o desdobramento. Então, basicamente, eu tenho aqui esses porquês aqui, né? Criar estacionamento próprio, né? Pensando na qualidade do hotel. Aproveitar a necessidade de visita a novas plantas, né? Na sede do hotel, onde, né? Na sede do hotel. Então, como é que eu vou desenvolver a qualidade? Eu vou desenvolver a qualidade criando um novo estacionamento, que pode ser uma das reclamações dos clientes. Eu vou, com base no porquê que eu tenho essa baixa qualidade, será que se eu visitar um concorrente ou visitar um outro hotel, eu vou ter um insight diferente que pode agregar num possível processo de construção de qualidade do meu hotel? E onde? Aonde que eu vou executar essa qualidade? Eu vou executar no próprio hotel. Porque, às vezes, essa experiência do cliente é online. E aí eu tenho que pensar que a qualidade vai ser aplicada de forma virtual, tá? E quando? A partir de quando eu vou trabalhar com essa nova perspectiva de qualidade? A partir de 2022. Tudo bem. Tá? E quem, né? Não tem. E com quem que eu vou fazer isso? Bom, se eu não tenho mão de obra disponível, se eu não tenho pessoas capacitadas, treinadas, eu preciso contratar ou eu preciso treiná-las, né? E como é que eu vou fazer isso? Bom,
Eu vou, no caso do estacionamento, eu vou alugar um estacionamento, eu vou comprar, eu vou desenvolver um produto de translado, né, onde eu vou buscar o cliente, ele não tem que se preocupar no deslocamento da onde ele está até o hotel, então eu vou ter que contratar vans, Ubers e por aí vai, tá? E aqui na parte financeira, quanto vai custar isso, né? Então, perceba que toda essa implementação de qualidade, ela vai gerar um custo para mim, empresário, e em algum momento desse processo, esse custo eu vou diluir ele no negócio, eu vou repassar ele aos clientes, tá? Bom, de forma resumida, né, para a gente finalizar aqui, sempre precisamos identificar qual a qualidade percebida pelo cliente e só depois desdobre o problema. Então, não adianta nada a gente ficar falando, meus clientes estão falando mal. Mas eles estão falando mal do quê? O que eles estão falando mal do seu produto? O que eles estão criticando no seu produto? Né? Às vezes, as críticas, elas não têm a ver com o produto. Elas podem estar relacionadas ao mau uso do produto, tá? De certa forma, eu vi uma vez uma pesquisa que o brasileiro não lê, né, o manual de instruções, tá? E alguns dos problemas iniciais com os produtos, eles são ocasionados justamente pela falta de leitura. Hoje, atualmente, os produtos, por exemplo, eles costumam ser bivolts, ou seja, tanto faz você ligar na tomada 110 ou 220. Mas nem sempre foi assim. Então, muitas pessoas não liam o produto e chegavam em casa e colocavam na tomada. Queimava o produto por estar na tomada incorreta. E aí, ele achava que aquilo era um problema do produto. Não. Você se informou, você lembra da atenção que você comprou, do produto, as características, né? Então, perceba que eu primeiro preciso entender quais são os problemas dos clientes para daí ter um desdobramento. Essa questão da energia elétrica em tomada errada, o desdobramento disso foi que hoje a maioria dos produtos, até onde eu sei, acho que diferente apenas de produtos eletrônicos que são compostos por motores, como liquidificador, batedeira, máquina de lavar e geladeira, os demais, até onde que eu me lembro, são bivolts. O seu celular, por exemplo, você pode colocar o carregador em qualquer tomada. 110, 220, a televisão da mesma forma, tá? Mas perceba que esses produtos, para serem bivolt, eles tiveram desdobramento de um problema, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar de gestão de qualidade para vocês nessa primeira parte aqui, tá bom? Tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aí, Paulo? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui. Daqui 10 minutos a gente começa lá com empreendedorismo na sala, tá bom? Eu vou encerrar aqui, então Beleza. a gente já se vê lá. Tá bom. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, meu querido. Até. Finalizou.